A voz está embargada por tosse, mas também por emoção. Primeiramente, agradecer na pessoa da secretária executiva Valéria a honra e o privilégio de poder compartilhar desta mesa, e na pessoa dela toda a comissão organizadora deste enorme fórum mundial. Me diziam que são mais de 20 mil pessoas que vão circular nas diferentes mesas, etc. Nós temos que aprender que, do ponto de vista da sociedade emancipada, a quantidade e a quantidade absoluta dos seres humanos é a melhor qualidade. A qualidade para poucos é muito fácil. Então, esse é um congresso que a quantidade já é um elemento de sua qualidade. Dizer também que é um privilégio poder compartilhar uma mesa com o Gadotti, e agora o prazer de conhecer e ouvir o texto denso do Guilherme. Se por um lado minha tarefa fica facilitada, de outro fica complicada, né? Porque muitas das coisas postas as reitero, e algumas então vou apressar-me para não demorar mais sobre já pontos tão bem explicitados. Mas quero também dizer que a emoção é porque eu olho esse auditório e vejo que é uma geração dominantemente jovem. E eu lembrava aqui as memórias terríveis de Althusser, mas que lá dentro dessas memórias, onde ele narra seu desfortúnio, ele dizia uma coisa que está aqui muito presente, que quando ele falava para jovens, ele saía muito mais animado, porque o futuro durava muito tempo. Mas não é só pela razão althusseriana que eu vou dizer que dedico muito mais essa minha preocupação aos jovens. É porque o desafio que eles têm, e nós já sentimos aqui pelas falas anteriores, para poderem programar o futuro não é fácil. E por isso eu diria que, se nós estamos aqui discutindo a relação trabalho, educação e a perspectiva emancipatória, é porque vivemos numa realidade não emancipatória, como bem explicitou o Gadotti. Pelo contrário, nós vivemos um tempo de profunda regressão social, cultural, humana, política e educacional. Também tentarei explicitar isto e qual o sentido. Ou seja, o que domina é a alienação política, a alienação econômica, a alienação social, a alienação intelectual e a alienação educacional. E alienado é aquele que não pensa por si, mas a alienação econômica é aquela em que quem produz a riqueza não tem acesso à riqueza. Lembrando aqui o poema de Vinícius, A Construção. Quem constrói a casa não tem direito de ter a casa. Então, este contexto me leva a trabalhar muito esquematicamente 3 pontos. Primeiramente, entender que a emancipação não é uma palavra oca. A emancipação tem fígado, a emancipação tem casa, a emancipação tem trabalho, a emancipação, em suma, não é um conceito abstrato, é um conceito da vida, do viver. E por isso que eu gostaria de abrir essa minha fala pedindo licença a Friedrich Engels, que há 149 anos, dia 28, se não me engano, de março, ele pronunciava um curto discurso frente ao túmulo de Marx. Ele nos dá as 2 leis sobre as quais lhe permite dizer que, do ponto de vista humano, social e econômico, vivemos hoje um tempo regressivo do próprio capitalismo. E por isso a tarefa da emancipação, a tarefa contra-hegemônica, fica cada vez mais complexa e cada vez mais necessária. O Engels abria a sua fala frente ao túmulo, me permitam, vou traduzir na minha tradução literal, o seguinte: é de todo ponto impossível calcular o que o proletariado militante da Europa e da América e a ciência histórica perderam com este homem. De pronto,
sentiremos um vazio, uma abertura enorme, um vácuo enorme da morte dessa figura gigantesca. E aí ele diz os dois grandes legados que me parece que são os que trazem o Marx vivo até hoje. As análises conjunturais, o Gadot e outras análises, ele era um homem do século XIX e, portanto, um homem do século XVIII, um homem datado também. Mas quais são as duas leis? Assim como Darwin descobriu a lei do desenvolvimento da natureza orgânica, Marx descobriu a lei do desenvolvimento da história humana. O fato simples, tão simples, porém oculto debaixo da falsidade ideológica de que o homem, ele diria hoje, os homens e as mulheres, necessitam, em primeiro lugar, comer, beber, ter um teto e vestir-se, antes de poder fazer política, ciência, arte e religião. E que, portanto, a produção dos meios de vida imediatos, os meios materiais, e por conseguinte, o correspondente fase do desenvolvimento de um povo ou de uma época, é a base a partir da qual se tem desenvolvido as instituições políticas, as concepções jurídicas, as ideias artísticas, inclusive as ideias religiosas, e não ao contrário, como até então se havia defendido. Porém, isto não é todo. Marx também descobriu a lei específica que move o atual modo de produção capitalista, a sociedade burguesa, criada pelo capitalismo, por ele. O descobrimento da lei da mais-valia iluminou de pronto esses problemas, enquanto que todas as investigações anteriores, tanto dos economistas burgueses como a dos críticos socialistas, haviam vagado nas nuvens. Por que começo com esta lei sencilla e a lei da mais-valia? Gadot já adiantou muito a tarefa. Porque, de que forma o ser humano traz todo dia para a mesa o que comer? De que modo o ser humano traz todo dia a roupa para vestir, especialmente? De que modo o ser humano vai buscar água? Ou de que modo o ser humano constrói seu teto? Pelo trabalho. E por isso que este autor, sobre o qual Engels fala, diz que o trabalho é uma categoria antediluviana, muito humoristicamente lembrando a Arca de Noé. E Noé teve muito trabalho para salvar e separar a bicharada. E o que significa isso? Então, o trabalho nada tem que ver com o trabalho escravo, nada tem que ver com o trabalho servil, e nada tem que ver só com o trabalho abstrato, alienado, venda de força, músculos, mente humana, emprego. O trabalho, lemos lá no Capital, é um intercâmbio do homem com a natureza, que com seus braços, sua cabeça, sua mente, sua emoção, busca na natureza e a transforma, e em transformando a natureza, todo dia transforma a si mesmo. E é este o sentido mais fundo que nós temos que buscar, o sentido socializador ou o princípio educativo do trabalho. Por quê? Porque se nós não intuirmos isso, criamos, como diria Gramsci, mamíferos de luxo dentro das nossas instituições. Alguém que acha que o comer, o trabalho que implica o comer, o vestir, o ter um teto, pertence a uma classe. E os demais fruem ou vivem desse trabalho. E por isso, então, a pergunta é: estamos falando neste congresso extremamente oportuno, no final da primeira década do século XXI, em que contexto dessa sociedade que há 2 séculos e tanto Marx sintetizava dessa forma? Vivemos um tempo em que é regressivo esse tempo por N razões. Mas uma fundamental é de que para o capitalismo de cassino, o capitalismo especulativo, hoje a produção é secundária.
E, portanto, o capitalismo hoje, quem ganha hoje, quem enriquece hoje, enriquece mais especulando do que produzindo teto, comida, roupa, ou seja, aquilo que nós conhecemos como economia real. Economia real é tudo que tem como resultado um produto ou um serviço. Aqui nós estamos fazendo um ato de economia real. É uma atividade intelectual, um trabalho intelectual. Quem produziu essa garrafa também tem que ver com a economia real. Pois pasmem, como mostra a Leda Paulani, uma excepcional intelectual que analisa o nosso modo de produção e a nossa especificidade da sociedade brasileira, numa conferência recente ela vai nos dizer o seguinte, que de 1986 a 2006, 20 anos, portanto, em 2 décadas, uma série histórica de 2 décadas, a economia real cresceu 400% e a economia especulativa 1.360%. Esta é uma medida do que é o caráter regressivo. Mas o outro caráter regressivo se dá por uma dupla relação. Insisto nisso porque a educação não está pendurada na sociedade, ela é parte da constituinte. E eu quero no final dizer e assumir aqui uma posição no sentido de qual é a nossa política aqui no Brasil hoje, em termos da relação trabalho-educação, em termos da educação tecnológica e profissional. O caráter regressivo se dá por uma junção de 2 dimensões. Primeiramente, a derrocada no fracasso. Concordo muito com Domênico Lussurdo que o socialismo real foi derrotado. Haveria aqui razões várias para discutir isso, que foi derrotado, mas não foi um fracasso, porque demarcou o século XX. Esta também é a visão do historiador Éric Hobsbawm. O socialismo está na pauta. De outro lado, uma mudança, isso que o Gadotti sublinhou numa dimensão, eu vou sublinhar outra, porque aí a gente completa o painel. O tempo não dá para fazer a volta, ainda que Gadotti tenha sinalizado isso. É que também há uma mudança na forma de tratar a matéria. Nós aprendemos lá que matéria tinha energia e movimento. Hoje, a ciência vai dizer, a matéria tem energia, movimento e informação. Isso que o Gadotti dizia. Informação. Um marca-passo é uma pequena pilha que interage com o corpo. E assim, então, há uma junção da informação com a microeletrônica que modifica, como Marx nos ensinava, a forma do ser humano produzir. Não precisa mais a mão é indireta, é mediada. Isso ele disse há 2 séculos e tanto. Mas esta ciência, essa tecnologia é cada vez mais propriedade privada de poucos, inclusive destruindo empresas com as famosas fusões, etc. Vou dar só um exemplo para não perder tempo. Até 2 semanas eu sabia por experiência de família que se alguém fosse cometido de uma leucemia, e hoje se você tem a sorte de fazer um transplante e ter alguém que tenha a medula compatível, você pode ganhar a vida novamente e viver normalmente. Mas para manter o transplante você precisava de R$8.000 só para um remédio mês. Isso já me espantava, porque eu senti isso na minha família. Na semana passada ouvi o cirurgião plástico e neurocirurgião Niemeyer dizer o seguinte, que ele tinha operado na Santa Casa de Misericórdia um cérebro de uma pessoa muito humilde, mas que tinha cura, desde que ele pudesse comprar um remédio cuja cartela custa R$70.000. Isso se chama então regressão. A ciência que avança, a capacidade humana que avança, não é incapacidade de produzir o remédio, é que o capital não produz para a vida, para o valor de uso, produz para quem lhe dá o lucro. Então, eu não vou demorar nisso, só vou citar 4 ou 5 obras que fazem parte dos cursos que eu dialogo com muitos estudantes que estão aqui, perdão por repeti-las. Vi vários deles.
Primeiro, um texto, o fardo do tempo histórico. Eu, como campesino, como Gadotti, sabemos o que é o fardo. O fardo o burro carrega, o fardo o colono carrega, o fardo carrega o cara macunaímico. Eu estou vendo aqui uma colega, Másima, que fez uma tese, uma dissertação sobre o canteiro onde se produz, a casa onde se produz o carnaval. E lendo essa dissertação, você vê aquela bela arte, mas ao mesmo tempo você pode ver uma fotografia de um cara que carrega uma barra de ferro de 80 quilos ou 60 quilos nas costas. Esse é o fardo, é uma metáfora, é um tempo de fardo, de tempo histórico. Mas um livro que está na 40ª edição, O Horror Econômico, é a história da década de 80 e 90, da regressão na mais republicana das sociedades à França. O horror econômico é o emprego durante 6 dias por semana, durante meses no ano, 12 meses por ano, o emprego de procurar emprego. O horror econômico é greve de ex-patrões como seus ex-operários, como ela narra na França. Um tempo de horror econômico. Ou Daniel Lignard, também da França, mostrando o problema do sindicalismo com a derrocada exatamente dessa monopolização do conhecimento da ciência, incorporando cada vez mais tecnologia na produção e dispensando braços, e daqueles que ficam superexplorando, retalhando, flexibilizando, que significa, em bom português, em boa análise política, perda de direitos. E ela nos escreve um livro, A Desmedida do Capital. E no plano humano, no plano social, no plano existencial, a corrosão do caráter. As pessoas que têm que corroer o caráter para poder sobreviver. O livro imperdível também de Richard Sennett. E isso nos leva a uma naturalização da injustiça social. Também uma análise muito fecunda nessa regressão social de Christophe Dejour. E é aqui porque eu digo que este congresso ele tem uma responsabilidade especialmente com os jovens, mas os jovens, muitos deles que não têm pai civil, ou tiveram vários pais cíveis. E aí parte da família, é possível falar dela, é a família constituída, a família que nós conhecemos. Mas nesse país, a grande parte que frequenta a escola pública jovens, muitos deles têm mãe civil, e a mãe é chefe de família. Então, eu posso expressar isto, desta regressão especialmente para os jovens, com a síntese de uma pesquisa, e que num vídeo de 50 minutos eu tomei de emprestado de Viktor Frankl, uma análise que ele fazia do que é a situação de quem vivia no campo de concentração, de quem vivia no sanatório de tuberculose e de quem perdia o emprego. Uma situação psicossocial de vida provisória em suspenso. O que é a vida provisória em suspenso do capitalismo flexível, do empreendedor, do empregável, não do empregado? São palavras que são saturadas de regressão social. O que promete isso? É que, como diz Sennett, tirou-se do horizonte do ser humano o longo prazo. Então o jovem hoje não sabe se vai casar e se pode se separar da família, porque não sabe se pode pagar um aluguel. Isso é a maioria dos brasileiros. Eu sou pai, eu posso me considerar classe média, e tenho 3 filhas, e lutam para ter possibilidade de ter um filho. Pensar 2 nunca. Porque como é que você vai ter a perspectiva de um apartamento ou de um teto que diz lá, se você não tem emprego no longo prazo? Como é que você vai comprar se você não tem um emprego no longo prazo? E é isso então que eu chamo um contexto regressivo. Como está este país tropical nesse contexto? Eu gosto muito de um mestre grande
do Nordeste, mas que viveu sua vida em São Paulo, se chama Chico de Oliveira. Ele diz que nós somos um país que sofremos do castigo de Sísifo. Uma sociedade que tentou várias vezes fundar a nação, mas quando nós chegávamos no topo, como o castigo de Sísifo, tombávamos. Então, o contexto que nós vivemos é um contexto de uma sociedade capitalista muito específica. E nós aprendemos com esse autor, com Ottaviani, especialmente com Florestan Fernandes, mas com Caio Prado Júnior, que são os grandes, Celso Furtado, que são as grandes cabeças que você pode entender por que nós estamos no descaminho hoje da educação tecnológica e profissional no país, a despeito de termos feito 10 anos de avanços significativos em muitos campos da educação pública. Esses autores nos dizem que no Brasil a classe dominante brasileira não foi capaz e não quis sequer completar a Revolução Burguesa, que seria do campo da educação oferecer uma educação pública, universal, gratuita e laica. Ora, e diz isso vai ser tarefa da classe trabalhadora. Essa é uma conclusão do Florestan Fernandes. E Chico de Oliveira vai dizer que em 2003, quando um operário assumiu o governo com uma base social, que boa parte está aqui representada nas suas instituições, podia fazer um marco de um não retorno. Mas para isso tinha que socializar a política. Isto é, ampliar o leque de uma base social para demarcar a quarta tentativa de fundar o país. Mas dizia, não basta ter um projeto de desenvolvimento, é preciso educar a dominação. Pois bem, o marco de não retorno, por 1000 razões, não foi feito. E eu não estou aqui querendo votar a década de 90. Se alguém disser isso, eu brigo. Mas a gente tem a obrigação de fazer uma autocrítica e dizer, portanto, que no momento em que o marco de não retorno não foi feito, se fez muito, mas sem direção e sem hegemonia. E, portanto, a tese que eu defendo, e depois posso remeter um texto que me custou 100 horas, porque eu tinha muito medo. Medo de falar nos meus pares, Gadotti, na abertura da Amped, que pediram para fazer um balanço da primeira década do século XXI da educação brasileira. Circuitos da história. A primeira década da educação brasileira. Vocês encontram isso numa revista da Amped em PDF. Ali eu me estendi e por isso aqui não me estendo, mas vou simplesmente sinalizar. A tese é a seguinte: o fato de não ter uma direção de projeto societário do marco de não retorno, razões 1000, perdemos o horizonte de projeto societário e perdemos o horizonte de projeto educacional. Quem pauta hoje a educação brasileira não é o Plano Nacional de Educação discutido por 1000 instituições e que ontem foi mais uma vez adiado. Não foi votado ontem. Quem pauta a educação se chama PDE, Plano de Desenvolvimento da Educação. E PDE, como é que eu poderia definir isso? O PDE é o horizonte cínico da luta para tornar universal a visão particular destes que sequer fizeram a Revolução Burguesa, que se chama o PIB do Brasil. Quem é que está hegemonizando o PDE? Pois bem, Florestan Fernandes, fazendo uma autocrítica de sua geração, num livro chamado Sociologia, e num subtítulo chamado Geração Perdida, ele vai dizer: nós não erramos por ter defendido a democracia e nem o nacionalismo. Eu diria hoje, nós não erramos se defendemos a nação e a democracia, e também nós não erramos se defendemos a expansão dos institutos federais. Nós não erramos se queremos sim, na travessia, políticas compensatórias de distribuição de renda. Erramos, diz Florestan, porque nós tentamos, a geração de Florestan, e reiteramos isto, fazer isto
com uma minoria prepotente junto a uma maioria desvalida. Por que então o Plano Nacional de Educação está sendo retalhado como foi retalhada a LDB? E que levou Florestan Fernandes a dizer ao amigo Darcy: Darcy, amigo de exílio, tu fizeste uma traição à sociedade, porque fizeste uma síntese daquilo que já era uma síntese duramente negociada na sociedade. O Plano Nacional está aí da mesma lógica, exatamente por quem esbafora na Veja, na Globo, todos pela educação. São lá os representantes no Congresso do empresariado industrial, do empresariado do campo e do comércio. Então isto é cínico. Se a gente não se dá conta disto, estamos perdendo tempo aqui. Estamos perdendo tempo no sentido que nós seremos alienados, estaremos pensando com a cabeça do outro. Então veja o horizonte. Nós estamos regredindo, inclusive. Eu estou fazendo um trabalho com os institutos federais. Tem impressionante a importância para a juventude do interior do Amazonas, do Amapá, do Acre. Tem um instituto federal. Me dizia um diretor que numa cidade o único elevador que existe, e as pessoas vão lá para ver o que é um elevador. Viu, Gadotti? Nós temos ainda esse país, a tecnologia. Não chegou o elevador. Pois bem, isso é importante, mas quem é que está hegemonizando o conteúdo, o método e a forma de emancipar esse jovem? A Cátia Abreu está discutindo isso. Diz: nós queremos educação do campo. Ela aprendeu que educação para o campo é diferente no campo e roubou, como diz o Gadotti, a expressão de uma construção social do maior movimento da América Latina, que chama MST. Por que nós lutamos e perdemos durante 2 anos que devia haver só um parecer da educação básica de nível médio e educação técnica e tecnológica e 2 diretrizes? Perdemos, saíram na semana passada as diretrizes, mudando uma palavra aqui, uma palavra lá, negociando pequenos avanços. Porque a hegemonia hoje também, de dentro do próprio Conselho, é uma hegemonia da minoria prepotente. E dita regras dos municípios, etc. Ora, se a gente não enfrenta isso, o que enfrentar? Então veja, quem é que protagoniza o Pronatec? O Pronatec é o samba atravessado para fazer menos daquilo que se fazia pouco, mas era uma direção adequada. O drama é que, se eu falar isso para 30 milhões de jovens com vida em suspenso, em vez de levar palmas, eu levo vaia. Porque eles foram educados a dizer que com a gambiarra se emancipam. Eu lembro aqui uma tese que fui em São Paulo, e que havia lá um colega da USP, primeiro nome esqueço, um engenheiro chamado Moraes. Vou acabar. Já tenho 10 minutos. Eu pedi para 10 minutos para poder arredondar minha fala. O Moraes, durante o golpe, ele teve que sair da universidade e se infiltrar numa empresa. E foi para trabalhar numa grande empresa em São Paulo. E ele supervisionava a parte elétrica. Ainda na época funcionava, não era eletrônica. E a fábrica tinha muito problema. E ele descobriu lá um trabalhador com um saber tácito, João, que fazia uma gambiarra, ou um gato, perfeito. Então, quando tinha um problema: João, vem cá, me ajuda. E o João ia lá, e um dia o João disse, e o Moraes sempre almoçava com o João. E o João disse: não, eu não quero mais trabalhar com você. Mas por quê? Porque se você me pede um trabalho, eu faço a gambiarra bem feita. E você acaba esquecendo o que tem que fazer: mudar a estrutura dessa droga. Nós temos que dizer
agradecer com afeto, Gadotti, com carinho, mas com radicalidade, ao MEC, à Centec, às Secretarias de Educação, que são companheiros e companheiras, o rumo é outro. Isso não emancipa. Isso não vai dar competitividade. Isso nos mantém gigantes de pés de barro, como diria Florestan, acorrentados como os antigos escravos. E esta tarefa é nossa. Nós não temos o direito de sermos subservientes. Então, o Pronatec articulado uma educação básica, assim como foi definida aqui para os meus colegas, sem dúvida ele é necessário na travessia, mas não como cassino para a privataria, porque quem está ganhando dinheiro, e são empresas como Urubus que vão ao Ministério, estava no Ministério semana passada, vão lá dizendo: nós queremos tantas escolas de nível médio, nós queremos um voucher dos pobres e nós vamos colocar lá educação financeira, educação para o agronegócio, educação, e a educação básica aonde fica. Pois bem, para terminar, então, quais são os desafios sensílios? Pequenos, como diria o velho Engels na primeira lei do Marx. Nós temos que reaprender a fazer política, com P maiúsculo. E como define Rancière, num livro, A Indeterminação da Política, organizado por Chico de Oliveira, para dizer exatamente que temos um tempo que a sociedade que quer mudar e emancipar não está fazendo política, está sendo pautada. E ele diz: política quem faz é quem está de fora para poder estar dentro. Ou seja, política é a capacidade de pôr na agenda da disputa do fundo público, da direção política da sociedade e da educação, pautar o adversário. E quem está pautando a sociedade é o PDE. O PNE, o Plano Nacional, não é aquela Brastemp, mas é um avanço enorme se a gente conseguisse inverter, mas está lá chocando no Congresso. Então nós temos que aprender a pôr na pauta interna das nossas instituições qual é a pauta que emancipa, no conteúdo, na forma e no método. Qual o conteúdo? A coisa mais difícil hoje. Uma colega minha da Universidade do Rio de Janeiro fez um livro, eu acompanhei a tese, e com um título muito sugestivo: Educação Pública e Pobreza, a escola que se alarga para menos. A escola dos pobres, ela usa essa expressão de Manuel de Barros, um poema que diz: lá no interior a vida fazia crescer para menos, ou coisa parecida. E o que é a escola que cresce para menos? É a escola dos pobres e a escola que está sendo disputada pelo Plano de Desenvolvimento de Educação. Para os pobres é que cabe tudo menos a educação básica. Lá no Rio de Janeiro agora os professores são avaliados se tem menina que engravida na escola. Se eu fosse jovem, com 15 anos, morando no campo, sem minimamente o que tive de instrução, eu estaria todo dia bêbado, para poder toda noite ter uma morena e uma loira na cama juntas. Não é isso que a televisão todo dia mobiliza os hormônios. Eu não sou nenhum moralista, mas nisso não tem nada de belo humano. Então, milhares de jovens amontoados nas cidades, sem informação, sem nada, engravidam. E o professor é culpado disso. Lá vai um programa de educação sexual. Segure os hormônios com isso. Segure os hormônios. O poder fascista nesse sentido, porque se a gente disser isso, a gente diz que é moralista. Nada de moralista, liberdade sexual é a coisa mais linda. Tenho 3 filhas e felizmente quebraram o tabu que a nossa geração começou, que era o tabu da sexualidade. Quebraram o tabu da religião. Só não estamos quebrando o tabu do capital e o tabu do trabalho. Então, o que é uma educação básica? O que é da base? Guimarães Rosa era funcionário público e tinha o dever de traduzir a correspondência, porque ele tinha o hobby desde 7 anos, eu li um texto, de aprender línguas. E aí uma prima diz: é verdade que você em 27 dias aprendeu o Esperanto? Não, até porque o Esperanto não é uma língua, é uma estrutura. Mas eu estudei e peguei a estrutura e me ajuda, por exemplo, a entender melhor o mandarim.
Mas eu posso aprender em 27 dias? Claro, tu é tão inteligente ou mais vivo que eu. Desde que você tenha uma boa base de hebraico, grego, latim, alemão, papá. Isto emancipa. Eu estou aqui de colono e o Gadotti porque nós tivemos uma escola conservadora, mas que emancipada. Como disse o João Pedro Stedler, não queira político, não queira ideologizar a escola. A escola é política pelo que ela faz, como o Gadotti tem, pelo conteúdo, pela forma, pela relação aluno-professor, etc. Qual é o método? O método que tem sujeitos. E aqui eu não vou me demorar, porque os colegas colocaram muito bem. O professor já não é sujeito. Chico de Oliveira, na conferência de 2001, na PED, disse: cuidado. Tudo está virando mercadoria. Mercadoria é mimese, isto é repetição. Instituto Eritocena, Instituto Positivo, e vai lá o professor vomitando coisas e sendo avaliado por essas coisas. O secretário de Educação do Rio de Janeiro, o economista, assumiu o poder dizendo: professor é entregador de conhecimento. Essa é a definição. Esta é a definição do Yoshi, que vai dizer em 11 de abril na Veja. Duas escolas. Uma para quem não pode perder tempo com utopia, tem que ir ao trabalho. Mas isso é tão velho, e ele é tão idiota, que não cita a fonte. Isso em 6 volumes de Steele e Tracy. Num deles, sobre ideologia, dizia que todo o sistema educacional, por natureza, devia ter 2 tipos diferentes de educação. Um para aqueles que têm tempo, porque a escola é lugar de ócio, para se preparar, estudar, ler, ter línguas, etc., porque são predestinados a dirigir a sociedade. E outro que tem que aprender desde cedo o duro ofício do Pronatec, aliás, do trabalho. Sujeito, aí lembra uma crônica, tem 5. Mentira, já passou muito tempo. Não vou ter tempo depois de responder, mas só para concluir o pensamento. Você entendeu por que ele não amou? O João Santanha tem 2 crônicas sobre Garrincha. Garrincha é entendido como esse aluno tonto. Mas Santanha diz: tonto homem. Elza Soares, com 70 anos, 7 plásticas, ainda põe muito cabelo em pé. Imagine aquela mulata com 18. Pelé dormia, diz Santanha, o Zagallo dormia e o Garrincha fazia o quê? Ia jogar xadrez com a Elza Soares. Foi discussão da Copa, a última Copa, assim. O homem podia levar mulheres e sexo atrapalhava o jogo. Segunda, nosso maior adversário não era a Argentina e nem o Chile, apesar que Pelé era. Não era, hoje são. Era a União Soviética, porque tinha o melhor goleiro do mundo e tinha uma seleção de 10 nações, 15 nações. E Feola chamou o Garrincha, diz: ele vai ver esses russos de 1,98 m, pernas 40 kg cada uma. O Garrincha vai se assustar e não vai jogar futebol. Então aplicaram sem saber, método piagetiano, concreto. O jogador, sim, os jogadores buscam a base, driblando estaquinha pequena, fundamento, olhem no estádio. Para ele colocaram 1,98 m. Depois de 2 horas, bum, ele chegou lá no Feola e disse: professor, driblei bem. Diz: olha, se você driblar esses postes, isto é, esses russos altos, você vai fazer um balaio de gol e o Aranha Negra vai chamar Mosca Branca. E o Garrincha com sua cabeça disso: mas é preciso avisar os russos ficarem paradinhos como o poste. É de uma pedagogia da Dodge, estonteante. Este sujeito quer nos impor um método a priori, um conteúdo a priori. E finalmente, o que é a democracia, o método democrático? Eu vou citar aqui Florestan para concluir. Qual é a tarefa do intelectual neste vale de lágrimas? O nosso papel. O Florestan diz o seguinte: a causa principal consiste em ficar rente à maioria e às suas necessidades,
econômicas, culturais, políticas e educacionais. Pôr o povo no centro da história, como mola mestra da nação. O que devemos fazer não é lutar pelo povo. As nossas tarefas são de outro calibre. Devemos colocar-nos a serviço do povo brasileiro para que ele adquira, com a maior rapidez e profundidade possíveis, a consciência de si próprio e possa desencadear, por sua conta, a revolução nacional que instaure no Brasil uma nova ordem social e democrática, um Estado fundado na dominação efetiva da maioria. Isso eu defino concretamente com comida, teto, roupa, se chama emancipação. Obrigado. Bom, é muito gratificante ouvir. Entendeu? Entendeu, né? Eu fiquei 2 anos com esse homem. Precisa? Eu vou te falar que eu vou te botar uma sonda. Ai, você não pode ficar saindo toda hora pra mijar. Essas coisas só vem, manda vai no médico e fala, doutor, precisa essa porra toda aí. Bota uma sondinha, um canudinho. Do papel aqui de chato, eu fiquei passando os bilhetinhos a ele aqui, professor sabia, falta 5, falta 3. Mas realmente, assim como o professor Gadotti, o professor Guilherme, todos gostaríamos de continuá-los a ouvindo. Mas agora é o momento de interação, é o momento das perguntas. Então nós Você entendeu? vamos começar a receber aqui, já tem uma pergunta aqui e eu até também faria um pedido aqui, que foi solicitado pela organização, para que as pessoas que estão aqui no palco podem permanecer, mas que não, o palco não teria condições de aguentar mais outras pessoas. Então eu queria que aqueles que estejam aqui conosco permaneçam, tá? E que os demais aguardem nas suas posições. São aquelas questões de ordem. O pessoal que estava saindo ali da Aqui frente. a primeira pergunta, enquanto a organização não traz, né? Direcionamento para o professor Frigoto, da Telma do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. A Telma está perguntando, professor Frigoto, considerando o neoliberalismo, considerando a acumulação flexível e tendo a clareza de que o trabalho docente não é sacerdócio. Pergunta: o senhor acredita que professor deve ser vocacionado para o magistério? Essa é a pergunta dela, né? Você acredita que o professor deve ser vocacionado para o magistério? E ela pergunta também aqui, hegemonicamente, dizemos que não. Pois dizer que professor pode ser fabricado. Essa é a pergunta que ela faz. Olha, primeiramente o seguinte, o termo vocação é carregado de sentido histórico. Eu tive 4 vocações. Primeiro a ser colono, porque desde o primeiro ano do ventre materno eu vi que tinha pouca terra no latifúndio. Entre o latifúndio e o minifúndio, né? No minifúndio. Segundo, quando eu vi um caminhão, sem caminhoneiro, era um deus motorista. Terceiro, quando um padre passou lá e me perguntou se eu sabia o que era seminário, eu disse que não. Ele me disse que era um lugar que se rezava um pouco, eu fiquei feliz porque na minha casa se rezava muito. 2, porque se trabalhava um pouco, opa, a vocação subiu. Se estudava, era momento da... E quando se jogava, um mês depois eu estava no internato, fiquei 7 anos. Estou aqui por conta disso. E depois fui me construindo, professor. Sou quem sou e voltaria a ser. Então, a gente faz escolha em circunstâncias. É claro
que fazer por imposição, nenhum campo é gostoso. Mas nós nunca fazemos totalmente a coisa que gostamos, porque mesmo sendo, entre comillas, entre aspas, vocacionado, haja paciência a trabalhar nas condições que a gente trabalha. Então, eu entendo que, sem dúvida nenhuma, o professor tem que ser uma profissão, assim como é do médico, assim como é do psicólogo, enfim. É que na nossa cultura e na nossa sociedade, o professor é a genie da música do Chico Buarque, desde muito tempo. Sempre que se compara Coreia do Sul, Japão, não gosto da ideologia educacional desses países, mas na coerência deles, eu digo, porque não importa então o que se faz. Por exemplo, no Japão, o único cidadão que não pode fazer reverência ao imperador é o professor, porque o imperador teve professor. E quem faz isso é um símbolo, não é o símbolo que nós temos na televisão, que o professor é um desviolado. E a gente acha isso inocente, ri disso. Não, isso é uma forma que se constitui. Então, o professor tem que ter o domínio da área dele, mas não basta. O Gadotti colocou isso. Se a gente quer influir na sociedade, tem que ser educador, ter projeto, ter visão, em suma. E também ter trabalho coletivo. Então, daquilo que é a minha experiência, fui me constituindo professor. E fui me constituindo professor com os outros. E sempre que a gente tem um trabalho coletivo, ainda que na divergência, ele é potente. Só que nós somos educados, nós então que trabalhamos na pós-graduação, o meu lápis, né? E acabamos competindo um com o outro. Acho que o professor tem que ser profissional e ter, gosto muito da ideia de ter um piso igual aos assessores das empresas, os economistas, os advogados, etc. Por que não? Porque um graduado em pedagogia, em filosofia, se ele é um profissional que ensina isso, não pode. Então, é uma sociedade onde a educação não vale pouco. Para a classe dominante, a educação precisa. Quem está ganhando dinheiro ganha sem educação. De vez em quando tem um espasmo, apagão educacional. É a visão medíocre de que você muda um panorama educacional como se acende e apaga um curto-circuito. Esta metáfora da cabeça da classe dominante brasileira. Nós temos que conquistar isso. Na década de 80 nós conquistamos muito desse espaço. Não sei se Gadotti concorda, né? Nós avançamos muito nisso. O professor, o profissional que tenha competência sim técnica, mas que tenha domínio da sociedade, isto é, que tenha projeto, etc. Então, nesse sentido, eu acho que o professor vai construindo a sua função social mais do que uma vocação, que é mais ou menos ser predestinado. Eu não caminho nessa estrada. Tem que ser breve e fui longo. Vamos à próxima pergunta. Vou passar aqui para o... Eu pediria a todos que pudessem ser mais sucintos nas perguntas e colocasse o nome, né, da pessoa da mesa. Como não tem nome, eu vou direcionando aqui, tá bom? Vou passar isso aqui ao professor Guilherme, né? Professor, como fazer o nosso trabalho de educador, conciliador, como fazer o nosso trabalho de educador, conciliar a utopia da educação num contexto nitidamente de natureza cognitalista, né? Neoliberal, globalizada, né? Eu vou passar essa para o professor. Bien. Bueno, esa es la contradicción en que se desarrolla el quehacer docente regularmente en las escuelas. Por un lado, la misión de generar aprendizaje significativo que desarrollen integralmente las capacidades humanas